Bom, olá a todos. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre a segunda aula do aramaico bíblico. Tá bom? A primeira aula nós já temos aqui no canal e essa agora então é uma aula do aramaico, tá bom? Não é o aramaico siríaco, é o aramaico bíblico. Como eu trato de estudos comparativos à Bíblia, então eu uso então o aramaico da Bíblia Sagrada, tá bom? A Bíblia hebraica foi originalmente escrita somente com as consoantes. Os maçoretas sábios que vocalizaram o texto usaram essencialmente o mesmo sistema para ambas as línguas, tanto o hebraico bíblico quanto o aramaico bíblico. Todavia, os sistemas não são totalmente idênticos, como, por exemplo, o Shevá composto não se limita apenas às guturais, como no caso do hebraico, mas aparece também antes e depois das letras Re, o Kof, o Gimel, o Lamed, o Nun e o Resh, como podemos ver nas seguintes palavras aqui, ok? Nós temos aqui as palavras e nós temos então eh, o Sheva composto, ok? A mudança canalita de an em o A longo se torna normalmente O longo em muitas línguas semíticas, inclusive no hebraico. Porém, o aramaico pertence a um grupo não cananita de línguas, onde a vogal an permaneceu intacta. Um exemplo familiar pode ser a palavra shalom. As duas vogais nessa palavra eram pronunciadas como A, mas a segunda era longa, como o árabe salam. Na ramificação cananita, tá, esta vogal tornou-se O, mas não no aramaico, no qual a palavra paz é pronunciada como shelam. Vejamos outros exemplos. Então, na verdade, o que acontece aqui? O autor está dizendo que a mudança cananita de an e o ao longo do período do desenvolvimento da língua, tá? Essa mudança apareceu muito no hebraico, como nós temos a palavra aqui, ó, shalom, e no árabe nós temos a palavra salam, e no aramaico nós temos a palavra shelan. Vê que o lan aqui não é on, tá? Ele continuou usando a mesma ramificação de A para cá também. Então, em vez de falar Shalan, nós falamos Shelan, tá? Por questão de fonética ali, tá bom? Então, quando você falar Shalom, você está falando em hebraico. Quando você fala Salam, você está falando em árabe. E quando você fala no aramaico, você está falando Shelan, ok? E algumas outras mudanças também que aconteceu aqui, como por exemplo a palavra homem. Homem em hebraico, em aramaico é enash. Enash quer dizer homem, tá? Em hebraico seria enosh. Enosh, tá? Não é Adão. Adão é humano. Nós estamos falando de homem do sexo masculino, ok? Geração aqui é dar. Em hebraico é dor, tá? Não tem nada a ver com toldot. Toldot no hebraico seria descendentes, tá? Descendentes. É o que vem que é diferente de geração, tá bom? No aramaico nós temos a palavra tav. Tav quer dizer bom. No hebraico nós temos a palavra tov. Lembrando aqui que o kamatz aqui, ele já não tem mais o som do roland, que no caso aqui nós temos o roland vav, tá bom? Aqui é uma escrita plena e não defectiva, como nós falamos aqui em cima. O A se tornou A mesmo, e aqui no hebraico ele mudou a expressão de A para O, tá bom? Nós temos a palavra aqui Alan, que é eternidade, e no hebraico nós temos a palavra Olam, tá? Agora nós temos aqui então uma outra aula sobre a redução de vogais breves. Tá? O que significa isso? As vogais breves que ocorrem nas sílabas imediatamente anteriores ao acento tônico, ou seja, aonde a acentuação da palavra ela é mais alta, recebem em hebraico bíblico uma longa vogal,
mas torna-se reduzida em aramaico. Esta é a razão porque a palavra shalom em hebraico tem um kametz, que é um A, um an, mais um sheva em aramaico, shelan. Veja outros exemplos. O que ele está querendo dizer aqui? Que essa redução de vogais breves, ela é colocada em sílabas imediatamente anteriores à sílaba tônica. Por exemplo, shalom, shalom, né? O chá aqui, ele é mais tônico, ele é mais alto. E long, ele é mais baixo. Então, quando se fala em aramaico, esse A aqui, que ele é tônico, ele é reduzido. E nós então falamos shalom, shalom. Não falamos chá, falamos she, shalom. Bom? Aqui nós temos aqui, ó, Shelan. A desculpa aqui é Shelan, tá? Não é Shelon. Porque o Kamatsu aqui tem o mesmo som do Kametz Hatuf. Eu acabei aqui me confundindo, tá? Então é Shelan, paz. E aqui é Shalom. E aqui o Sheva aqui foi reduzido da vogal tônica, o Kamatsu. Tá bom? Mea, mea. Aqui nós temos mea, mea. Tá bom? Nós temos aqui a palavra Nevi, que é profeta, e aqui nós temos Navi. Tá? Veja que o Shiva aqui, ele foi reduzido pela vogal tônica, que é aqui o Kamatsu, e nesse caso aqui o Sire. Tá bom? Nomes segolados. Muitas palavras em hebraico que têm o acento na primeira sílaba e um segol na segunda. Por exemplo, a palavra aqui, Meler, nós temos Sefer e nós temos Kodesh. Meler, em aramaico, é rei. Sefer quer dizer livro. E Kodesh é um adjetivo, santidade. São derivados de palavras que originalmente eram monossilábicas do tipo Malar, Sefer e Kadesh. E no aramaico, estes substantivos mantiveram comumente a vogal plena, porém encontrada somente na segunda consoante. Tá? Nós temos aqui, ó, lechem, e nós temos aqui lechem. Lechem quer dizer pão em hebraico. Lechem quer dizer pão em aramaico. Veja que, quando falamos aqui de substantivos segolados é porque tem o mesmo som dos dois aqui, ó, como tem acontecido aqui, tá bom? Ou de duas vogais breves ali, tá? São chamados segolados. Então você veja aqui que no aramaico aqui existe uma redução dessa palavra aí, tá bom? Lichem, lechem, e daqui nós temos lechem. Nós temos aqui, ó, Kesar, Kesaf, desculpa, Kesaf e Kesef. Nós temos aqui Neshá, nós temos Nesher, tá? Estou falando assim um pouco meio afônico porque eu estou um pouco gripado, tá bom? Mas acho que o som está bem alto, acho que dá para entender bem. Então, em aramaico, como no hebraico bíblico, a vogal original volta frequentemente quando é ligada um sufixo ao substantivo, seja ele sufixo pronominal, forma plural ou forma determinada do substantivo. Nós temos os exemplos aqui, a palavra malchim, meu rei, siferim, documentos. Nós temos aqui a palavra bishire, sua interpretação. Tá? Então, em aramaico, como no hebraico bíblico, a vogal original volta frequentemente quando é ligada a um sufixo ao substantivo. Tá? O i aqui é o sufixo pronominal, tá? Masculino, feminino, que quer dizer meu. Então, quando ele tem um sufixo pronominal aqui, ao invés de ele levar o sheva, ele mantém a sua vogal plena ali, seja o a, o e, o i, o o ou o u. Tá bom? Nós temos outro sufixo aqui, tá? Documentos, ele já não tem, tá vendo?
O sufixo aqui é plural, é característico da letra ni, tá? Em hebraico nós temos o men, tá? E aqui nós temos o sufixo pronominal feminino, tá? Que é sua. E aqui nós temos então psire, tá? O câmbio é lido de duas formas diferentes, assim como o A, o E e o O. Como se reconhece a pronúncia correta? Para que a pronúncia esteja correta, deve-se levar em consideração a silabação e a acentuação. Trata-se de um câmbio numa sílaba aberta ou numa sílaba fechada, porém acentuadas. Lê-se um longo A. Como exemplo, nós temos a palavra Babel, tá? Ou Babilônia. Nós temos aqui a palavra tab, que quer dizer bom. Nós temos aqui a palavra lá, que quer dizer não. Nós temos a palavra madai, que quer dizer medos. Tá? Nós temos aqui a palavra bemalikaton. 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 Tá? Quer dizer, em suas divisões. O que ele está querendo dizer aqui? O câmbio ser lido de duas formas diferentes. Uma hora ele pode ser A, uma hora ele pode ser E, e uma hora ele pode ser O. Tá? Mas o que ele está falando com isso tudo aqui? Lembra que esse Ezinho aqui, nós lemos bemal, bemal. Mas aqui no caso do aramaico, nós não lemos ele curto. Nós lemos ele longo. Bemal, tá? Por quê? Porque muitas das vezes o Sheva aqui, ele tem um som de E normal. E muitas das vezes o Kamatz, ele pode ser usado como A ou como pode ser lido como O. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ele não é um Sheva, um Sheva breve, tá bom? Audível. Ok? Ele é pronunciado, então, como uma sílaba normal. Por isso que as pessoas lêem lá o primeiro texto da Bíblia hebraica como Bereshit. Porque ali não existe essa redução vocálica no aramaico. Tá bom? Então, Camis pode ser lido como A e como A. E o Sheva aqui, ele pode ser pronunciado como E normal e não como uma semivogal. Tá bom? Quando o Camis não é acentuado e numa sílaba fechada, lê-se como um breve O. Camis Hatuf. Tá? Chorma. Chorma. Sabedoria. Tá? Chormetá. Chormetá. Que é a sabedoria e assim sucessivamente. Agora você vê aqui que o Kametz, que tem o mesmo sinalzinho do Kamatz, o Kametz Hatuf e o Kametz Hatuf e o Kamatz, ele tem o mesmo som, ele tem o mesmo sinalzinho diacrítico, tá? Mas você vê que ele é diferente. Aqui em cima ele tem um som de A e aqui ele tem um som de O. Bom? O Sheva. Em aramaico bíblico encontramos dois tipos de Shevas, o Sheva audível, classicamente conhecido como mobile, e o Sheva mudo, também conhecido como quiescente. O Sheva audível. Esse tipo de Sheva forma com a sua consoante uma pequena sílaba aberta. É a redução de uma vogal originalmente plena, por exemplo, na palavra Shelan, paz, onde temos na sua origem a vocalização Salan ou Shalan. Encontramos o Sheva audível nos seguintes casos: sobre uma consoante inicial, Ketav, Shelan, né, Ketal e muitos eles ali. Quando você fala de Sheva aqui nesse sentido, nós estamos falando aqui não da redução da palavra, assim como é usado no hebraico, tá bom? E a mesma regra do hebraico ali também, tá bom? Quando ele é no início de uma palavra, ele é audível. Quando ele é no meio da palavra, ele fecha aquela palavra, como se fosse uma vírgula aí, tá bom? Então, sobre uma consoante que segue uma sílaba aberta, sobre uma consoante que segue uma sílaba fechada, tá bom?
E exemplo, nesse caso, como podemos dizer que tem dois Shevas, o primeiro é mudo e o segundo é audível. A mesma regra do Sheva hebraico, tá bom? Lembrando que no hebraico nós temos essa redução e no caso aqui do aramaico não existe essa redução vocálica. Para maiores informações, pega aqui então a aula que eu tenho falado sobre o hebraico bíblico, tá bom? E o Sheva mudo é uma espécie de Sheva não pronunciado. Coloca-se sobre todas as consoantes pronunciadas, com exceção das consoantes finais. Porém, escreve-se com Sheva no final, aqui como Kaf ou Raf, o qual tem uma função diacrítica, permitindo uma distinção mais fácil entre o Kaf final e o Nun final. Diferentemente do audível, o Sheva mudo se encontra somente na consoante que fecha uma sílaba. É a mesma regra que é usado aqui, tá? Na questão do hebraico bíblico aqui. Tá bom? Partindo desses exemplos, podemos afirmar que o Sheva mudo tem uma função de divisor de sílabas quando fechadas. Tá? Algumas regras combinatórias envolvendo o Sheva. A fonologia do aramaico bíblico não tolera uma sequência de duas sílabas onde as vogais são ambas Shevas. Quando isto acontece, portanto, certas mudanças devem ocorrer. Numa sequência na qual a flexão ou combinação de várias palavras e elementos aparecendo dois Shevas, ocorre a seguinte substituição. Você tem uma consoante com Sheva, mais uma consoante com Sheva seria igual uma consoante com uma palavra audível mais um Sheva ali. Consoante mais o Sheva mais consoante mais o Sheva é igual consoante mais uma vogal audível mais a consoante. Vamos entender isso aqui? Por exemplo, aqui nós temos a palavra Bishmaya, Bishmaya, tá? Onde você tem aqui o Beit mais o Shemaya. Aqui ela é separada, tá? Quando nós temos aqui um Sheva aqui, nós temos uma vogal que ela é pronunciada. Bish, ela fechou. Mas quando eu quero pronunciar ela junta, tá? Eu tenho que separar ela da vogal e colocar um Sheva mudo, um Sheva audível, tá? Nos céus. Veja aqui que aqui você tem uma vogal audível, mas quando é colocado, vamos dizer assim, uma preposição. Pronto, para ficar melhor para você entender. Para ficar melhor. Isso aqui é uma preposição. Então a preposição agora, ela tira a vogal audível, tá? Ela tira a vogal audível que está aqui e coloca então o Sheva. Tá bom? Olha, aqui você tem a palavra, tá? E aqui quando você coloca a preposição, você vê que a vogal cai fora e é colocado um Sheva ali então, para fazer essa redução dessa classificação vocálica. Então, na sequência em que o Sheva antecede uma palavra começando por guturais, realize-se a seguinte substituição. Tá bom? Nós temos aqui uma vogal, tá? E aqui nós temos uma preposição. Sendo que essa daqui é uma... Desculpa. Aqui nós temos uma combinação, tá? De um Sheva mais uma vogal. Então, um Sheva composto, ok? E ele aqui leva a mesma coisa aqui também. Ó. Sai a vogal e bota-se então o Sheva. Em vez de ser Barrasaf, nós temos a palavra Berrasaf. Berrasaf. Veja que Barrasaf fica fica estranho de falar. Então ela é reduzida aqui então a ser Berrasaf no barro. E aqui vai a mesma coisa também. Nós temos aqui então um Sheva composto, tá? Nós temos um outro aqui também
e assim sucessivamente. Okay? É importante observar que quando dois Shevas estão seguidos numa mesma palavra, mas formando sílabas diversas, um é mudo e o outro é audível. Isso significa que não são substituídos por nenhum outro sinal vocálico. E isto ocorre sobretudo nas formas verbais, assim como serve também para determinar se o Begad Kefat recebe ou não o dagesh. Tá? Nós temos aqui então a palavra Histkahat, Hishkahat, desculpa. Ela foi encontrada. Tá? O que quer dizer aqui? Isso ocorre, sobretudo, nas formas verbais, assim como serve também para determinar se o Begad Kefat recebe ou não o Sheva. Aqui nós temos o Begad Kefat aqui, ó. Tá? Cadê aqui? O Begad Kefat com T, ele leva aqui um ponto dentro dele. Por que ele leva um ponto? Porque eu fechei uma sílaba aqui e ele vai iniciar. Então, quando ele inicia, ele leva então ali o dagesh e ele é reduzido, tá bom? Ele é reduzido ao sheva ali então. Então é importante observar que quando dois shevas estão seguidos numa mesma palavra, mas formando sílabas diversas, um é mudo e o outro é audível. Um é mudo aqui e o outro é audível. Ou seja, a mesma regra que é do alfabeto hebraico, tá bom? Sendo que, novamente, o do alfabeto hebraico, ele tem uma redução vocálica, e aqui no caso do aramaico, não. Ele funciona, então, com a função plena, ok? Essa daqui, então, foi a segunda aula do aramaico bíblico, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. E se você não viu a primeira aula, então você procura aqui no canal a aula número 1, que você vai começar a se familiarizar com essa aula aqui para você entender exatamente do que eu estou falando, tá bom? Espero que você tenha gostado aqui. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.